Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aqui já está o conteúdo do Evangelho de forma bem resumida. Eu vou citar o pregador congregacional Martin Lloyd-Jones mais uma vez. Martin Lloyd-Jones, ele costumava pregar em versículos. Olha que interessante. Então, por exemplo, ele tem uma série de exposições aí em Romanos que durou anos, porque cada domingo ele ia pregando de versículo em versículo. E uma das justificativas para que ele pregasse assim, especialmente nas epístolas, ele disse é porque o apóstolo Paulo ele tinha uma capacidade maravilhosa. Ele conseguia resumir o evangelho em versículos e de formas diferentes. Só para você ver como Paulo amava essa mensagem. Aqui, na saudação, ele consegue ter o evangelho, que, como diz o nosso irmão Antônio aqui, faz arder o nosso coração. Olha o evangelho aqui, simplesmente nessa saudação. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. É uma saudação, né? Graça e paz, paz do Senhor. Temos aqui irmãos de denominações diferentes, cada um tem a sua saudação, né? Na saudação do apóstolo, graça e paz, mais do que uma convenção, mais do que um costume, um hábito, mais do que educação em bons modos, tem boa nova. Ele escolheu de forma muito proposital essas palavras. Deixa eu te explicar isso. Sempre que você triscar ou esbarrar na sua leitura bíblica nessa saudação, lembra que Paulo está falando do evangelho. Primeira coisa, ele une dois elementos aqui. O primeiro elemento, ou a primeira saudação, é o paz. Os judeus cumprimentavam assim, shalom, e remetiam a paz primordial com Deus. Memórias, reminiscências ali do primeiro jardim, onde havia shalom de Deus envolvendo o homem de forma completa em todas as suas relações. Quando, pois, um judeu encontrava o outro e o cumprimentava com shalom, com paz, o que ele queria dizer? Que ele desejava que a paz de Deus, a comunhão com Deus, a restauração de todas as coisas os alcançasse. Olha que cumprimento bonito, né? Paz. Envolvia tudo isso. Graça, no entanto, já era uma saudação romana. Caris, né? Era uma saudação de origem romana. Os romanos se saudavam assim, os gregos, de forma geral, na verdade. Quando Paulo junta esses dois conceitos, ele forma uma teologia da salvação numa saudação. Como é que funciona isso? Nós precisamos da paz do Senhor, né? Como diz os nossos irmãos da Assembleia. Nós desejamos que aquele irmão tenha paz, alcance a paz, mas eu só posso alcançar a paz por meio da graça. É somente a graça de Deus, o seu favor imerecido, que me faz alcançar mais uma vez a comunhão e o jardim. Mais uma vez, nós temos aqui Paulo anunciando nos detalhes o evangelho. Quando ele diz graça e paz, ele está dizendo, vocês querem a paz, eu desejo a paz para vocês. Somente através da graça de Deus. E essa graça vem da parte de Deus, verso 3, do nosso Pai. No momento que Deus se torna o nosso Pai pela adoção, nós somos inseridos de novo nessa relação de bênção, nós temos a paz de novo. E isso acontece por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em poucas linhas, Paulo está desenhando a história da redenção. Estamos afastados de Deus, por isso não temos paz. Talvez essa seja a sua situação hoje. Mas o seu coração ainda grita, ainda tem desejos de alcançar essa comunhão. Para que isso aconteça, então, o pai ele precisa lhe adotar na sua família. Por graça, não é que você mereça. Mas para que ele consiga adotar pecadores para si, ele precisa lidar com o seguinte dilema. Os pecadores são culpados, estão debaixo da condenação da lei, estão debaixo de maldição e merecem o castigo. Como é que eu posso simplesmente ignorar tudo isso e trazê-los para minha casa? Seria injusto. Deus não pode ser injusto para salvar. Mas ele nos ama e não quer nos condenar. A sua graça vai agir e essa graça age através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que entra em ação. Aí vem a parte A do verso 4. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Eis o evangelho, meu irmão, para que eu e você fôssemos aceitos.
O Filho de Deus teve que assumir o nosso lugar e receber a nossa condenação. É a graça. Eu não mereço a salvação, você não merece a salvação, quem merece é Jesus. Ele viveu vida perfeita. Ele esteve entre nós aqui e viveu a vida que nenhum de nós conseguiria viver. Ele recebeu, ele merecia receber a bênção. Mas quando ele chega no pódio da salvação, no final da sua vida, quando ele iria receber a coroa pelo seu bom desempenho, quando ele iria receber o abraço de afeto do céu por viver vida santa e perfeita, ele passa à frente. E nós que estávamos atrás dele, recebemos o abraço que ele merecia. E nós nos emocionamos com aquilo. Estamos sendo aceitos pelo céu, nós não merecíamos. Mas de repente, quando abrimos os olhos emocionados e pensamos, cadê Jesus? E olhamos ao lado. Ele não somente nos deu a sua bênção e a paz. Ele recebeu a maldição que cabia a nós. Quando olhamos para o lado, ele está recebendo o juízo de Deus nos seus ombros, se tornando maldito. Se tornando maldito em nosso lugar. A cruz é uma bendita troca. A bênção da salvação que Jesus conquistou com a sua vida perfeita, ele dá a nós. Amor e aceitação do céu que ele conquistou, ele dá a nós. Miséria, destruição e condenação que eu merecia, que você merecia, ele leva na cruz. Eis o Evangelho. Ele se entregou pelos nossos pecados. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.